O governo do estado prorrogou hoje, né? Publicou o decreto que prorroga a partir de hoje as medidas sanitárias até o próximo dia 23 de janeiro, as atuais medidas sanitárias, né, que já estavam valendo, aquelas restrições como o toque de recolher entre as 10 e as 5 horas da manhã continuam valendo, inclusive domingos e feriados. Agora, tem algumas alterações nesse decreto, tem algumas mudanças. E para falar um pouquinho mais sobre o decreto, sobre essas mudanças, né, e sobre o que mais vem por aí, a gente está aqui ao vivo com o secretário estadual da Tributação, Carlos Eduardo Xavier. Seja muito bem-vindo, secretário. Boa tarde. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Tiago, Daniel, Cristiano. Boa tarde, ouvintes da 98. É um prazer estar aqui mais uma vez para trazer informações sobre essas questões do novo decreto publicado no Diário Oficial de hoje. Quando é que foi essa reunião que vocês participaram, que eu não participei, para vir todo mundo de branco? Você veio quase hoje. Eu vim quase, né? Vim de cinza. Teve uma reunião da qual nós não participamos, né, Ana? É o look do dia. Todo aqui dia Tem um grupo aí no WhatsApp, o look do dia, Secretário, decreto prorrogado por 2 semanas, né? Vale até o próximo dia 23 de junho, praticamente tudo mantido, né? No que diz respeito às medidas de isolamento e de flexibilização. Mas algumas mudanças vindo por aí também. A realização das vaquejadas é uma delas, né? Autorizada já desde ontem, através da publicação de uma portaria. Tem mais novidades, secretário? Olha, Tiago, o governo, dentro da coerência que vem adotando desde o início da pandemia, da prudência, do princípio da prudência, a governadora tem tido muito cuidado com a questão da saúde da população, mas também a gente não deixa de observar as questões sociais e econômicas que envolvem essa pandemia. E no contexto que nós estamos hoje, no quadro epidemiológico, a gente já apresenta uma pequena melhora, né? A gente vem reduzindo a fila, principalmente do final de semana para cá, mas ainda não é longe de ser um cenário confortável. A decisão do governo foi prorrogar por 2 semanas essas medidas que estão em vigor, e a gente avaliar nesse período novas possíveis flexibilizações. Paralelamente a isso, a gente fez foi publicada essa portaria. Eu estava ouvindo aqui o debate de vocês, dizer do senso de responsabilidade das associações de vaquejadas. A gente fez um longo debate com a anuência da CESAP, né? E a gente escolheu esse caminho de fazer uma liberação regionalizada, né? Por municípios, né? Levando em consideração o indicador composto, que é o indicador que a CESAP criou para avaliar as condições epidemiológicas nos diferentes municípios aqui do estado. Então, em linhas gerais, Tiago, a gente mantém as mesmas medidas com uma pequena alteração, que é com relação aos eventos corporativos de até 50 pessoas, corporativos técnicos e científicos. A gente faz essa autorização para eventos até 50 pessoas, mas em linhas gerais são as mesmas medidas que estavam postas no decreto anterior. Representa uma redução, então, secretário? Estava permitido até 100 pessoas, é isso? Não, o decreto estadual não permitia. Então é só uma flexibilização adicional. Isso. O decreto no município do Natal, se eu não me engano, isso, tinha um decreto que permitia até 100 pessoas, não é isso, secretário? Exatamente isso. Mas no decreto estadual não havia permissão de realização de eventos. Agora, nesse novo decreto, lembrando aqui, eventos corporativos, técnicos e científicos para até 50 pessoas. Só para complementar a informação mesmo, trazer a informação precisa aqui para o nosso ouvinte, então o secretário afirmando aqui para a gente, o decreto do estado que não autorizava, agora autoriza até 50 pessoas, de fato, e no caso do município de Natal, autoriza até 100 pessoas, e a gente já tem informações de que o próximo decreto municipal virá também com até 50 pessoas para se alinhar totalmente ao do governo do estado, para não ter nenhum tipo de divergência no que diz respeito à realização dos eventos corporativos. O município de Parnamirim também diz que vai seguir até 50 pessoas os eventos, para ficar tudo alinhado, não ter nenhum tipo de divergência aí no que diz respeito aos decretos. Muito bom. Secretário, como é que está a situação do Rio Grande do Norte, né, em relação a atividades econômicas, né?
arrecadação, enfim, porque a gente tem visto aí o país todo, né, enfrentando uma crise por conta da pandemia, embora a gente já vislumbre aí uma recuperação econômica, né, em todo o país. Como é que está a situação aqui no estado do Rio Grande do Norte? O senhor que é secretário de tributação, né? Então, além da gente acompanhar aqui todo o movimento, as ações do governo de enfrentamento à pandemia, do ponto de vista da saúde, né, do ponto de vista dos protocolos sanitários, como é que está o impacto disso na economia? Porque está intimamente ligado, né, Karina? Assim, o desempenho dos indicadores econômicos hoje, eles estão extremamente ligados ao desempenho dos indicadores sanitários, né? A gente, quando você tem uma restrição maior de atividades, isso atinge diretamente a arrecadação do Estado, mas a boa notícia é que em 2021 a gente inicia o ano de forma bem positiva. A gente tem números de crescimento de arrecadação em relação ao mesmo período de 2020. A gente agora em maio, né, a nova notícia é que a gente vai soltar nesses próximos dias o boletim, né, de atividades econômicas. A gente teve uma atividade econômica do ponto de vista dos contribuintes de ICMS bem interessante, né, muito puxado pelo Dia das Mães, né, uma data importante para o comércio. Então, a questão da arrecadação, ela vem respondendo bem. A gente está trabalhando dentro das expectativas que a gente tinha, que é de um crescimento em relação ao que a gente teve ano passado. Com esse novo decreto e a situação epidemiológica, como é que fica a questão da volta às aulas, né? Porque a Prefeitura do Natal acabou anunciando que a partir de julho, 17 de julho, se eu não me engano, é isso, Tiago Ribulo? Há uma previsão de retorno às aulas na rede municipal de forma híbrida. Muito se esperou, né, sobre o anúncio do governo do estado, né, porque foi apresentado um planejamento, mas sem datas definidas. Como é que está essa situação? Isso, Karina. Nesse contexto da educação, um fator importante, né, que se iniciou nessa segunda-feira é a vacinação, né, dos profissionais de educação, tanto professores como profissionais que trabalham nesses estabelecimentos educacionais. É um fator importantíssimo para essa retomada das aulas de forma híbrida, presencial e virtual, com segurança, né? Isso a governadora sempre foi muito enfática com relação à necessidade da inclusão dos profissionais de educação nas prioridades de vacinação, e com esse contexto de início dessa vacinação, a Secretaria ainda não foi estabelecida uma data, mas a Secretaria de Educação está trabalhando com esse calendário do retorno das aulas de forma híbrida ainda, para reduzir a quantidade de crianças simultaneamente presencialmente nas escolas, mas a gente está trabalhando para anunciar isso assim que for possível. A Secretaria de Educação vai fazer esse anúncio. Secretário, no ano passado nós tivemos um nível maior de restrição até meados de agosto, setembro. Em setembro o governo do estado divulgava que a condição para uma flexibilização maior da economia era a taxa de ocupação de leitos estar abaixo de 70%. Hoje está acima de 90%, né? Mantém-se esse patamar, um nível maior de flexibilização vai ser aceito realmente quando a taxa de ocupação de leitos estiver abaixo de 70%, ou é possível já pensar para os próximos 2 meses, 3 meses, uma flexibilização maior, tendo em vista o avanço da vacinação? Tiago, tudo vai depender do comportamento da pandemia, né? Assim, a gente vinha num processo de flexibilização, né? E houve um freio, né? Que aconteceu um crescimento. A gente infelizmente chegou perto até o patamar de 100 pacientes esperando na fila por leitos, e tivemos que segurar esse processo de flexibilização. Eu acho que qualquer gestor público que está enfrentando essa situação desde o ano passado, a situação de fila por leitos, ela deve ser combatida, né? Assim, a gente deve ser a luta de todo gestor público, que a pessoa que vem adoecer tenha um leito para lutar pela sua vida. Então, essa questão da fila de leitos ainda nos incomoda bastante para pensar em qualquer flexibilização maior das atividades econômicas. A gente precisa resolver essa fila. A gente está num caminho de decréscimo essa semana, espero que continue assim, e aí quando a gente tiver essas condições, que não haja fila de leitos, que a gente tenha uma condição mais confortável, a gente pode pensar em flexibilizações maiores.
Perfeito, estamos conversando aqui com o secretário de Tributação do Governo do Estado, Carlos Eduardo Xavier, são 12h23. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre vacinação, Ana, porque é uma informação importante que acaba de chegar. A Prefeitura do Natal está anunciando que a partir de amanhã, quinta-feira, portanto, vai começar a vacinar as pessoas que têm 59 anos ou mais sem comorbidade, viu? Contra a Covid-19. Então, depois de uns 2 meses, né, de estagnação ali nos 60 anos, a partir de amanhã, Natal começa a vacinar quem tem 59 anos ou mais. Tudo isso graças a uma reunião que aconteceu hoje pela manhã, da qual a gente vai falar muito ainda no programa de hoje. Então, só para trazer aqui a informação Breaking News, a partir de amanhã, Natal vacinando quem tem mais de 59. Aproveitando esse gancho da vacinação, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o secretário, não é da sua área, obviamente, mas como o senhor faz parte aí do governo, né, pode nos dizer alguma coisa. O Rio Grande do Norte foi apontado aí no ranking aí de vacinação como o 6º estado do Nordeste entre os 9 com mais vacinados, ou seja, nossa posição tá muito ruim, muito aquém, né, do que deveria. O que é que explica essa baixa vacinação do Rio Grande do Norte nesse ranking que foi divulgado? O senhor acredita que realmente está havendo um atraso na vacinação aqui no estado, as pessoas não estão se vacinando? Essa demora de Natal, por exemplo, né, para baixar a faixa etária poderia ter influenciado, ou é atraso na alimentação do sistema? Eu acho que a última parte da sua pergunta ela é importante. A questão do atraso na alimentação do sistema é uma questão ainda muito presente do ponto de vista da vacinação. A gente tem relatos de pessoas que se vacinaram há 20, 25 dias aqui em Natal e aí essa informação ainda não aparece no RN Mais Vacina. Então, o que o governo do estado tem feito, o papel dele, é recebendo a vacina. Em menos de 24 horas a gente faz a distribuição, faz todo o trabalho de logística para distribuir essas vacinas para os municípios, certo? E essa responsabilidade de vacinar a população e alimentar, né, os dados, que é fundamental para esse controle, até para a gente saber o percentual da população que está vacinada, é importante que os municípios façam isso para a gente ter uma real noção da situação aqui do estado. Secretário, tem uma pergunta do internauta Hélio Carneiro. Pergunta ao secretário se a parcela do 13º vai continuar mensalmente. Tem essa programação? Não, a gente, o que foi acordado com o Fórum dos Servidores no começo do ano, é que a gente pagaria uma parcela em janeiro, como foi paga, uma parcela em maio, e a gente finalizaria até novembro, né? A ideia é terminar em novembro esse pagamento. Não há um planejamento da gente ficar pagando mensalmente essas parcelas de R$2.000, não. É o 13º de 2018, sempre bom lembrar. Atrasado da gestão anterior. Isso, foram uma das 4 folhas que nós recebemos em atraso da gestão anterior. Já fizemos o pagamento de 2, iniciamos o pagamento da terceira, já pagamos 2/3 da folha do 13º de 2018. Fica faltando o dezembro de 2018, que a gente espera fazer o pagamento no ano que vem. No ano que vem. Mais alguma pergunta, Thiago Rebolo? Não, acho que é isso. Agradecer aqui ao secretário Carlos Eduardo Xavier, da Tributação do Governo do Estado. Obrigado, secretário, pelos esclarecimentos, pelas informações. Obrigado, Thiago, Karina, Cristiano, Daniel, obrigado aos ouvintes. Se tiver alguma informação que a gente não tenha perguntado, secretário, fique à vontade, aproveite os microfones da 98 para já anunciar alguma coisa que o governo tenha interesse. Não tem nenhum anúncio ainda que a gente possa revelar. Tem pautas positivas vindo com relação à nota Potiguar, que vai ser importante para o turismo, para o futebol, etc. Mas a governadora vai fazer o anúncio no momento certo. Perfeito. Olha, só um complemento de informação, Ana. Você informou agora há pouco que o Rio Grande do Norte estaria na 6ª posição entre os estados que mais vacinam, né? Essa informação, ela é quantitativa. Em termos quantitativos, o estado do Rio Grande do Norte realmente é o 6º. Mas em termos proporcionais, que é o que importa no que diz respeito à vacinação, o estado do Rio Grande do Norte está em 3º, viu? Apenas 2 estados estão em situação melhor do que a do Rio Grande do Norte. São o estado do Ceará, que vacinou 11,84% da população com a segunda dose, e também o segundo estado aqui que mais vacinou do que o Rio Grande do Norte, deixa eu só me certificar aqui qual estado, é o estado da Bahia, né? O estado da Bahia, que vacinou 10,57% da população. Os demais, todos eles vacinaram menos do que o Rio Grande do Norte. A nossa situação, na verdade, é a 3ª melhor da região Nordeste em termos proporcionais.